Fala galera, belezinha? Faz pouco mais de um mês que eu não posto nada no canal, então desculpa a demora. Mas estamos de volta e para compensar a demora, olha o que eu trouxe aqui para apresentar a vocês. Essa motinha elétrica Cabifly. Mas antes de começar, eu gostaria de agradecer ao Thiago Akira que me emprestou esse brinquedinho de gente grande. E também, se não é inscrito no canal, inscreva-se, clica no sininho para receber notificações de novos vídeos. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo review. Esse é um review independente, e em nenhum momento até a presente data conversei com o pessoal da Cab Motors. A Cab Motors trouxe para o Brasil esse patinete e o nomearam como modelo Cabifly. Ainda no Brasil, esse veículo é classificado como patinete, o que o isenta de emplacamento. Na data que esse vídeo está sendo postado, ainda não é obrigatório ter CNH para motos, nem emplacamento para esse tipo de veículo. Porém, isso pode mudar. Como vocês repararam ultimamente, a Prefeitura da cidade de São Paulo vem mudando as regras para patinetes, e com o aumento desse tipo de veículo, pode ser que mudem as regras. Caso isso aconteça, esse modelo já vem preparado para a instalação de placa. O suporte conta com luz de iluminação e setas em LED. E agora vamos às especificações. Ele conta com um motor Bosch de 1500 watts, o conjunto todo pesa em torno de 80 kg, o entre-eixo é de 1,20 m, a carga máxima é de 120 kg. A velocidade máxima é de 55 km por hora, freios a disco hidráulico dianteiro e traseiro, pneu de 10 polegadas e 3 polegadas de largura, roda dianteira e liga leve, bateria removível de 60 volts e 20 amperes, carregador de 4 amperes, carga total da bateria em aproximadamente 4 horas, autonomia de 60 km considerando uma pessoa de 70 kg e uma superfície plana, faróis e sinalizações toda em LED. O ponto alto desse produto é o acabamento, aliado ao seu motor de 1500 watts da Bosch. Se trata de um produto chinês, e nesse modelo específico eles capricharam no acabamento. No local onde numa moto normal a combustão seria o tanque de combustível, temos um porta-objetos, onde a mesma chave da ignição é utilizada para destravar a tampa. Dentro dele temos uma luz de guarnição e também uma porta USB para recarregar seu smartphone. No fundo temos o disjuntor geral, outro ponto positivo ao cuidado aos detalhes. Se comparado aos patinetes estilo City Coco, eles usavam um fusível ao invés de um disjuntor. Logo ao lado temos essa alavanca, que é utilizada para abrir a tampa de bateria. A tampa da bateria é estilo deck de skate, com grip tape. Não entendi bem o propósito disso, pois não tem como ficar em pé em cima dele. Se você mora em uma casa com garagem, a bateria pode ser recarregada diretamente na moto, através dessa porta inferior. Ou se você mora em um apartamento, você pode remover a bateria e levar para recarregá-la em seu apartamento. O pack de bateria vem com células Samsung, especificada para aproximadamente 500 ciclos. O carregador da bateria que vem de fábrica é de 4 amperes e carrega a bateria entre 4 e 5 horas. O freio é muito forte para um veículo de 80 kg. Conta com 2 pistões por freio. O curioso é que o freio traseiro tem um disco maior do que o freio dianteiro. O manete de freio é o contrário de uma bicicleta, sendo o freio dianteiro na direita como numa moto e o freio traseiro na esquerda. Agora vamos aos controles e o painel de instrumentos. O painel de controle conta com esse LCD que mostra o nível de bateria através de barras e também com números em porcentagem. Conta também com o odômetro, que infelizmente é zerado toda vez que é desligado, e o mesmo acontece com o relógio, porque o painel não conta com uma bateria dedicada. O painel conta com uma boa luminosidade, até para os dias mais ensolarados. E não se preocupe, ele não fica piscando assim. É devido à sincronia entre a velocidade da câmera e a frequência do LED, o que acaba causando esse efeito. Do lado direito do guidão, temos o controle de velocidade 1, 2, 3, a velocidade máxima só é atingida no modo 3. Também temos a chave de lanterna. E o mais impressionante é que ele tem um controle de cruzeiro. Do lado esquerdo temos o controle de farol baixo e alto, setas e buzina.
cuidado nos detalhes que eles tomaram foi no pezinho da moto. Tanto o freio como o pezinho da moto cortam o motor. Sendo assim, se o pezinho estiver estendido e você acionar o acelerador por acidente, a moto não irá sair do lugar. Um ótimo item de segurança para evitar acidentes com crianças. O banco é em couro e tem um formato ergonômico, que se estende até a luz de freio LED. Lembrando que essa moto não possui garupa para o passageiro. A suspensão traseira e dianteira trabalham em harmonia, lendo bem dentro do possível nosso pavimento, compensando as rodas pequenas. E agora vamos a alguns pontos negativos que eu encontrei durante meus testes. Como eu mencionei anteriormente, o odômetro e o relógio do painel é zerado toda vez que o patinete é desligado. Outro ponto negativo que eu achei foi a trava do porta-objetos. Ele é feito de plástico e acaba espanando, a ponto de não travar mais. É um simples detalhe, mas poderia ser trocado por uma trava de metal. Especialmente porque a trava da bateria fica localizada dentro do porta-objetos. E a bateria é o item mais caro desse patinete. Eu tenho 1,83 m, eu achei que esse patinete ficou um pouco pequeno para mim. Fiquei com a coluna levemente arqueada para frente. 1,80 m de altura seria o limite que eu recomendaria. E por fim o preço. Esse brinquedo não é para todos. Hoje custa em média R$16 mil. Aqui você está pagando pela novidade, pela tecnologia e pelo acabamento. Quem sabe no futuro esse preço fique mais acessível. Como eu disse em outros vídeos, não compare esse patinete com uma moto a combustão. Ele não substitui uma moto. No geral, eu gostei muito desse patinete. Possui um ótimo motor de 1500 watts que desenvolve um pouco melhor do que os motores dos patinetes estilo City Coco com a mesma potência. Também consegue subir ladeiras de até 21 graus, praticamente qualquer ladeira de nossas cidades. Os freios passam bastante segurança, o centro de gravidade é bem baixo, então proporciona um passeio bem estável. Dá até para andar sem as mãos. Talvez seja um problema com essa unidade, mas a trava do porta-objetos foi o item que mais me incomodou. Ele também possui alarme e trava no guidão, mas com esse problema de trava no porta-objetos, não deixaria na rua. Agora a pergunta é se eu recomendaria? Recomendaria sim. Não é barato, mas garanto que qualquer um que subir num desses sairá andando com um sorriso no rosto. Bom galera, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, deixe aquele like para me ajudar a criar mais conteúdos como esse. Deixe seus comentários aqui embaixo porque eu leio todos. Valeu!